Boa noite. Tá silencioso aqui. Boa noite, Elaine. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Ricardo, Cida, Netinha, Tio Gilson, estamos aqui assessorando Tia Socorro para mais uma live do Leal. Diego, Dolores, Rosângela, Suzy. É isso aí, vocês estão me escutando bem, a imagem tá boa. Leonai, um cheiro pra você. Obrigada, aqui o Murilo, obrigada. Tá bom assim a imagem? Tá perfeito. E o Murilo querendo caprichar para que cada vez mais eu pareça mais jovem. Boa noite a todos, a toda a família Leal, a todos que com carinho se encontram nesse momento, todos juntos, irmanados em um só pensamento, de ouvir as nossas palavras na noite de hoje. É com muito prazer que eu venho hoje falar um pouquinho, como o tio Ricardo fez, tia Tiale, sobre Maria. E nada melhor para a gente começar a falar de Maria, se junto nós possamos fazer, vamos fazer mentalmente, cada um, uma Ave Maria, para podermos começar a nossa live. Vamos juntos fechar os nossos olhos, imaginar a fisionomia doce e serena de Maria de Nazaré, a nossa Mãe Santíssima, e vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Amém. Hoje eu vou pedir a vocês a permissão para que a gente faça de uma maneira um pouco diferente. Eu vou aproveitar um pedacinho de tia Tiale, um pedacinho de tio Ricardo e de outros, e vou copiar, passar para vocês na forma como se faz as tias com as crianças. Eu vou, na maioria das vezes, ler, porque para falar de Maria não é fácil. Não é fácil, principalmente para mim, que a amo muito e que vou me emocionar e ficar lembrando tudo que ela já fez por mim e faz por todos nós, por toda a humanidade, porque ela é mãe de todos nós. Eu sempre me lembro de quando eu perdi minha mãe. A minha mãezinha desencarnou e eu estava sozinha com ela no hospital E eu tive que ficar com mamãe na pedra muito tempo.
lá no hospital, em Garanhuns, esperando que o restante da família chegasse para que fosse escolher o caixão, o que devia ser feito, todas essas coisas. E aquele tempo que eu fiquei com minha mãe, sozinha, ao lado dela na pedra, eu acariciava o seu rosto e os seus cabelos e eu dizia para minha Mãe Santíssima que ela me adotasse naquele momento, porque a partir dali eu estava só, órfã de pai e mãe, com 2 filhos pequenos e com duras provas para enfrentar na vida. E ali a minha riqueza estava indo embora, estava se mudando para outro lugar, onde logo nós iríamos nos reencontrar, ou ela iria voltar como voltou. Então, eu cantava a música de Nossa Senhora, alisando os cabelos da minha mãe, e ficava conversando o tempo todo com Maria. E Maria me ouviu. Ela é mãe. E como todas nós que somos mães, mães com muito menos amor, nós queremos o melhor para os nossos filhos. E como eu pedi que ela me adotasse, ela me adotou. Cuidou de mim. Cuida até hoje. Quantas das vezes eu estava sozinha chorando e ela estava perfumando o lugar onde eu estava. Ela deixava a sua marca nos locais e aos poucos foi aparecendo. Até que hoje a gente sente a presença constante dessa mãe querida, que hoje ela se mostra não só para nós, mas para toda a família Leal, que já participou, que já viu, que já fotografou, que já filmou, porque essa mãe cuida de mim, como cuida de você, como cuida de todos nós, como cuida de toda a humanidade. Eu não tenho palavra para expressar a grandeza de Maria. Eu apenas tenho sentimento muito no coração para amar Maria. E a maior forma e a melhor de eu demonstrar esse amor que eu tenho por ela é fazendo aquilo que ela pede, que a gente faça o que ele, o filho dela, mandar. Então, por isso que todo o nosso trabalho, o trabalho da família Leal, a minha inspiração, a minha força de vida, é o amor que eu tenho por Jesus e por Maria. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Eu gostaria de pedir a vocês licença agora para ler o que eu preparei, porque não tem condições de eu falar tudo, senão aí eu vou começar a chorar, porque nesse mês eu quero homenagear essa mãe, que é a minha mãe e é a mãe de todos nós. Então eu peço licença para eu ir lendo aos pouquinhos e comentando com muito carinho junto a vocês um pouco da história dessa nossa mãe, que não é só minha, é de todos nós. Vamos lá? O nosso título eu escolhi assim: Senhor, eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo tua vontade. Quem foi Maria? Ela foi uma mulher simples, com todas as características que eram aplicadas naquela época. Uma jovem que desposou o marido conforme as tradições e os costumes daquele tempo. Ela foi iniciada no templo, nas questões das leis de Israel. Nos relata o espírito Miramês no livro Maria de Nazaré. Ela foi quem narrou os fatos para que muitos dos próprios evangelistas nos narrassem. Ela, para poder
lidar com o ser a quem ela ensinaria as coisas do dia a dia e que com ele aprenderia as coisas da vida, então seria necessário que realmente ela se preparasse para isso. Que espírito seria esse? Um espírito qualquer que aleatoriamente seria escolhido para ser a mãe do nosso mestre, do nosso guia, do nosso modelo? Será se naquela reunião que Emmanuel nos fala no livro A Caminho da Luz, onde se reuniriam os espíritos puros, onde decidiram a encarnação de Jesus, será que ali não se falou também Maria? Porque se ali decidiu a reencarnação, todo o processo inclusive, qual seria a sua família, quem seriam seus pais, quem seria sua mãe, então também iria decidir como seria a dela. Será se ela também não foi chamada a essa reunião pelos prepostos de Deus para dizer a ela qual missão espiritual ela teria aqui na Terra? Se nós, que somos espíritos imperfeitos, espíritos equivocados, temos uma programação reencarnatória, conforme vemos nas questões de número 258 a 260 do Livro dos Espíritos, Maria não teria essa programação? Ela, que é a mãe de Jesus, foi sim, foi programada e intencionalmente preparada. Um espírito de cuja alta envergadura espiritual reuniu conhecimentos, propósito, força para desempenhar o papel, a missão que aqui ela vinha desempenhar. Espírito que foi preparado para ser mãe, mas não progenitora, que acompanhou da anunciação até o retorno do Cristo em todos os seus passos. No livro Lázaro Redivivo, ele nos relata que tudo que ela vivenciou, ela memorizava, para depois contar. Ela foi aquela companheira lado a lado, passo a passo, tornando-se assim a fonte de luz para que Lucas escrevesse o seu evangelho e para Paulo que conhecesse mais a quem ele serviria. Não é qualquer espírito, não é uma mulher, é a mulher Maria. É a pessoa indicada que se preparou, encarnou-se em tenra idade e se casou com um homem também notável. O homem que se pode simbolizar para nós modelo de descrição. Aquele que não apareceu, que não teve só como um adjuvante, mas ele acompanhou. Ele tinha também as relações diretas o tempo todo com a família. Maria, para que ela exercesse sua missão, tinha que ter a companhia de José. E ele foi a base da família, porque a família foi Jesus, Maria e José. Quantas Marias tem hoje? Quantos Josés tem hoje? Quantos pais querem colocar essa homenagem àquela mãe docíssima aos seus filhos? Aquela mãe cuja simplicidade e amor nos atrai. Esses pais esperam que seus filhos sejam puros, doces e também plenos, como foi Maria. Falar o nome Maria, cantar o nome Maria, nos toca o coração, nos sensibiliza, porque falar no nome Maria é direcionar o amor à própria humanidade. Já que a mãe de Jesus, por extensão, que abarca qualquer que queira ser chamado de filho e nos recebe a todos, é um espírito que encarnou em um dado momento que não era muito convencional, uma moça solteira, né? Na época ela era noiva, ela engravidar. Mas um dia ela recebeu uma visita
um pouco diferente das visitas que nós esperamos e recebemos hoje. Ela recebeu um anjo, e esse anjo chamava-se Gabriel, que significa mensageiro de Deus, que chega em frente a ela e não diz bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? Não. Ele chega saudando-a. Ave Maria. Salve Maria. Saudação de alguém que conhece a grandeza daquele com quem ele está falando. Tu estás em graça. Tu és cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita sois entre todas as mulheres. Acho que Maria, se fosse hoje, iria pensar que era brincadeira, que era um meme, que era um fake. Imagine. Por quê? Ela, cheia de graça, ela ficou sem entender. Ela dizia que era uma das menores. E isso é uma característica de todos os espíritos mais elevados. Todos os espíritos bons, puros, inclusive todos aqueles que estão no controle junto a Jesus do orbe. E nós vemos isso nas obras de André Luiz, que quanto maior o amor, maior a humildade e maior a autoridade também. E aí ela deixa a interrogação. Como pode acontecer isso? Eu ainda nem conheci o homem, vamos dizer, eu ainda nem sou casada, né? E aí ela diz, eis aí a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo as tuas palavras. Aqui, ela demonstra não submissão, não está baixando a cabeça, mas sim ela está aceitando o pleno voluntariado, a plena disponibilização. Não sabia com certeza o que viria dali para frente, embora preparada pelo mundo espiritual. Mas devemos lembrar que quando chegamos aqui, esquecemos o que prometemos, o que nos preparamos e a tarefa que temos que fazer, porque senão não teríamos mérito, não venceríamos as nossas provas. E ela, mesmo não entendendo o seu trabalho, a sua missão, ela diz isso e aí segue em frente. Observe, veja bem, que a forma como ela diz, hoje nós iríamos dizer, como o tio Murilo faz, tamo junto, manda ver, seria a linguagem de hoje, mas ela seguiu em frente. Observe que ela não diz não a seu chamado para o trabalho espiritual. Quantos de nós somos chamados e ainda não seguimos? Ainda estamos no nosso comodismo. Há mais de 2.000 anos, quando Maria foi chamada, imediatamente ela disse o sim. Ela não pensou em tudo que iria sofrer, que iria passar, as perseguições, risco de vida, mas ela seguiu em frente. E muitas das vezes a gente não quer sair do comodismo do nosso sofá, da nossa Netflix, do nosso passeio, da nossa pizza, para ir ajudar os nossos irmãos menos favorecidos, que necessitam de nosso apoio e que nós, para nos dizermos cristãos, deveríamos estar fazendo como ela. Faça-se em mim, segundo as tuas palavras. E no nosso caso, seriam as palavras de Jesus, que é fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fosse feito. Aquele mesmo anjo diz a ela que sua prima Isabel também já estava grávida, com 6 meses. Abrindo um parêntese, o nascimento do filho de Isabel foi anunciado, veja bem, também pelo anjo, mas foi anunciado ao marido de Isabel, no templo, porque ele trabalhava no templo. Então, naquele dia, ele estava orando e o anjo apareceu e foi dizer a ele,
O pai de João ainda disse assim, desconfiou, mas como pode? Ele quis dizer assim, a minha esposa, ela já está tão velha, porque ele não vai dizer que é o homem que está velho, né? Sempre é a mulher que está velha. Mas tudo bem, a gente compreende. E ele ainda duvida quando o anjo diz. E o anjo diz a ele que por ele não acreditar, por duvidares, ficará surdo, mudo, até o nascimento de João Batista. E assim se cumpriu. Mas vejam bem, foi o anjo que disse a ele, mas no caso de Maria, o anjo disse a ela. E disse saudando. Olha a diferença. Ele avisou para o pai. Outro, ele avisou para a mãe a anunciação de Jesus. Não foi para José. Vamos estudar, prestar bem atenção. E daí ela vai visitar Isabel. E quando ela chega perto de Isabel, Isabel diz a ela, bendito é o fruto que trazes no ventre. Bendita és tu entre todas as mulheres. E Maria, sobressaltada, ouve ela dizer, porque é a tua saudação. Quando Isabel viu, o menino, que era João, saltou dentro do ventre de Isabel, de alegria. Maria, uma vez mais, entendeu quem estava no seu ventre. E em resposta a Isabel, ela canta o Magnífico, que é lindo, que é belíssimo e que todos nós deveríamos ter uma canção magnífica para agradecer a bondade divina que nos permite estarmos aqui e nos dá tanto apoio para nós continuarmos com as nossas tarefas e nós ainda ficamos encontrando empecilhos para que se cumpra. E Maria diz, a minha alma engrandece no Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, doravante serei conhecida por todos, como uma bem-aventurada, porque o Senhor Todo-Poderoso fez em mim maravilha. Por isso, santo é o seu nome. Vejam a percepção, a sensibilidade. Ela se afasta um pouco de Isabel e olha para o céu e canta o Magnífico. Que coisa tão linda, que espírito tão puro. Aí vamos agora para o nascimento de Jesus, conforme a narração do evangelista Lucas. Ao anunciarem o nascimento de Jesus aos pastores, pelos anjos, já denota como seria essa maternidade. Os anjos os acordam, os pastores, e dizem, eis que vos trago novas alegrias. Pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Senhor Jesus, o Salvador. Anunciando para todos nós que ele nasceu para nós, não para Maria. Porque quando eu fui ter meus filhos, a gente diz, eu vou ter meu filho. As mães têm os filhos para elas, para a família. Mas os anjos já anunciaram aos pastores que ele vos nasceu, porque era para ele ser de toda a humanidade. Como segue a tradição, ou a lei daquela época, Jesus teria que ser apresentado ao templo no seu 8º dia de nascido. E Simeão, aquele que recebia no templo as crianças e tinha sua auxiliar, Ana, ao olhar o menino diz, os meus olhos agora podem cerrar e eu posso descansar, por meus olhos já fitaram aquele que será o nosso Salvador. E assim, ele disse em seguida, Simeão a Maria, bem-aventurada és tu, mas uma espada de dor trespassará o teu coração. Não é fácil para quem tem filhos ouvir essas previsões e ela vai embora pensando. Passados alguns dias, ela recebe a visita de estudiosos que hoje nós chamaríamos de astrônomos, mas naquela época se chamavam de magos. E eles foram até lá porque eles vinham estudando e queriam
visitar, cumprimentar aquele menino, aquele que eles tinham recebido através de todos os estudos, tudo o que concernia a uma nova luz que estava chegando. E eles foram e levaram os presentes que tantos nós conhecemos, né? Então eles levaram o ouro, o incenso e a mirra. O ouro que simboliza a nobreza de Jesus, a realeza, que é uma família real, real de amor, que ninguém pode nunca desmanchar uma família como essa. Jesus, Maria e José. O incenso que eles iriam usar naquele era para mostrar a reverência ao Criador, simbolizando naquele momento que ele teria e faria o sacrifício por toda a humanidade. Mas também lhe deram a mirra, que era a unção para os que morriam, como que já dizendo que no futuro essa mirra seria usada para ungir aquele que daria a vida por todos nós. E Maria recebe os presentes e entende como mãe o que significa. Jesus vai a Jerusalém, depois, já com seus pais, dos 12 para os 13 anos, e lá ele se perde dos pais, que nós poderíamos pensar que foi uma irresponsabilidade dos pais. Hoje se pensaria isso, mas não. Era porque naquela época, as crianças até 12 anos se chamavam, na época, bar miti, porque eles ficariam até 12 caminhando com a mãe. Dos 12, 13 em diante, só poderiam andar com os homens. E aí a mãe achava que pela idade, a transição da idade, ele estaria com José e com os homens do grupo, da caravana que eles estavam. E José pensava que ele estava com a mãe. Imagine a mãe quando descobre que o pai não está tomando conta do filho direito. O que é que a mãe hoje não diz? E eu acho que mesmo assim Maria ainda deve ter puxado as orelhinhas de José. Mas tudo bem, ela encontrou ele no templo. E lá no templo, ela fala com ele porque ela ficou preocupada. Estávamos aflitos. Aí ele disse para ela: mulher, tu não sabes que devo cuidar das coisas do meu pai? Nessa hora do aperreio, o amor de mãe sobrepõe a compreensão da tarefa. Não é que ela não entenda, nem que ela seja diminuída, mas é porque mãe é mãe. E só entende isso quem é mãe, porque a mãe é capaz de fazer qualquer coisa pelo filho. Ela tira de onde não tem, ela faz o que não pode, do tempo que não pode, o remédio que não tem. Tudo as mães fazem pelos filhos. Continuando, Paulo de Tarso, espírito de escola, só para vocês aprenderem comigo um pouquinho, nós juntos, eu também estou aprendendo. Ele também não sabia a missão que ele tinha, mas ele também acordou, e se não fosse ele, nós não teríamos conseguido levar o cristianismo a tantos lugares como o cristianismo foi levado. Porque como a internet hoje consegue ir a todos os lugares, Paulo foi sofrendo, apanhando, a pé, de barco, de todas as formas. Mas a partir do momento que ele encontrou Jesus, ele mudou. E é isso que todos nós, que conhecemos Jesus, que dizemos que amamos Jesus, devemos fazer. Não devemos perder um minuto. Quantas das vezes Paulo foi preso, Pedro foi preso, todos eles apanhavam, sangravam, mas nunca desistiram. E às vezes porque tem uma pequena chuva, a gente não pode ir, por exemplo, a uma instituição religiosa. A gente não pode ir visitar
alguém que precisa de uma palavra amiga, de um conforto, alguém que precisa de um alimento. Vamos ver como está a situação no mundo. Quantos de nós estamos pensando no outro? Pelo menos em orar, fazer alguma coisa pelos nossos irmãos. José desencarna, vamos continuar. Mas, daquela morte de José para frente, ela continua se educando e educando Jesus. Não quis seguir a tradição que era, naquela época, as mulheres quando ficavam viúvas, elas sempre casavam com o irmão do marido, se o irmão morresse, casava com outro irmão e assim ia. Ela não. Ela se educou e procurou educar o filho nos ensinamentos que ela já tinha recebido como jovem, nos templos, e seguiu em frente, fazendo e cumprindo a tarefa dela. Ela ensina o viver do dia a dia a Jesus, como o evangelista João nos relata. No Evangelho de Jesus, João diz que Jesus crescia em estatura e em conhecimento. Estatura porque ela cuidou, criou, fez tudo como a mãe faz para ver seu filho crescer bem, saudável. E no conhecimento que ele aprendeu também com ela. Mesmo que os filhos tenham mais conhecimento do que os pais, mas eles sempre pedem uma opinião da mãe. A gente que é mãe sabe disso. E sabe que todos nós precisamos de uma palavra amiga. Eles eram, eu acho lindo, Jesus e Maria, muito cúmplices, muito amigo, muito companheiro. Era um amor lindo. Tem filmes que relatam de uma forma muito bonita isso. Principalmente nós vemos isso, que Jesus sempre estava com Maria. E até nas ocasiões que nós diríamos hoje sociais, eles estavam juntos, como foi nas bodas de Caná. E Jesus foi com Maria. E Maria, nesse momento, mostra o seu papel de mãe. Porque ela fica olhando e vê que faltou ali na casa dos amigos, no meio da festa, o vinho. E ela chama ele para dizer a ele que acabou o vinho. E aí ele diz, mulher não é falta de respeito, minha gente. Naquela época, mulher significava senhora, ou então minha mãe. Muita gente interpreta de uma forma equivocada. O que temos com isso? É o que todo filho iria dizer. Não é da nossa conta. Por que a gente vai fazer alguma coisa para ajudar? Eles nem pediram ajuda, mas ela não. Ela pensou na vergonha que aqueles amigos iriam passar. E ela deu as costas a ele e foi lá onde estava o pessoal e determinou a ordem que eles fizessem tudo o que ela estava, o que ele iria pedir. E aí ele, nesse momento, age como filho. Isso é muito importante, porque ele aí não nega a ordem da mãe. Que muitas das vezes a gente, como mãe, olha para o filho com aquela carinha assim que diz, olha, você vai fazer assim. Ele diz, não faz. Vai. Porque ele foi o filho. E ele obedeceu. E ele fez o milagre. E aí, ele mostrou para nós que todos nós devemos honrar pai e mãe. Que é o mandamento, o quarto que está lá em Êxodo, e a gente tem que seguir isso. Não é falta de respeito, mas é amor, honrar, respeitar, saber se colocar no lugar de filho daquele momento e fazer o que a mãe está mandando. Vamos continuar. Vamos seguindo. Vamos chegar já na vida pública de Jesus. E Maria acompanha tudo, passo a passo, lado a lado, tudo. Desde as pregações, aos trabalhos, às curas, tudo.
E ela tinha uma memória que, como nos diz Lucas, repetindo mais uma vez, ela memorizava tudo e depois ela contava tudo. Por isso nós temos o Evangelho de Lucas. E quando foi chegando, já perto das ordens, dos sofrimentos, de tudo aquilo que ele foi condenado, que ele foi passando, que ela começou a ver, ela começou a entender aquilo que Simeão tinha dito a ela lá no templo. Uma espada de dor traspassará o teu coração. Lembra ela. E então ela entende os desígnios de Deus. E nessa dor ela se fortalece. E quantos de nós, às vezes, bate a dor e a gente se desespera, não confia em Deus e faz logo coisas totalmente equivocadas que não deveríamos fazer. A gente esquenta a cabeça, a gente vai chamar palavrão, a gente vai chutar a parede, a gente vai fazer coisas que não se faz, não se deve. Deve pegar a nossa irmã querida, que é a dor, que no nosso Evangelho ensina que a dor é uma bênção que Deus só dá aos seus eleitos. Quanto mais uma pessoa sofre, ela deve agradecer a Deus por estar sendo procurada por Deus, para que seja testada a sua fé e a sua força. Porque quando vem a dor, aí mostra a capacidade que nós temos de nos reerguermos, de nos levantarmos, tendo confiança de que não estamos sozinhos, que temos um Pai maravilhoso que nos dá toda uma equipe espiritual, que nos dá suporte. Por que vamos nos desesperar? Por que não vamos confiar e amar e continuar fazendo bem? Porque sem o bem a gente não chega a lugar nenhum. É como aprendemos no nosso Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Vamos continuar. Nessa cena, ela nos lembra quantas vezes ela ajudou Jesus a se erguer. Quando Jesus era criança, vocês que, como eu, já devem ter assistido vários filmes de Jesus, vocês veem que tem uma parte em que Jesus cai, ela corre, levanta ele. É lindo. E depois ela tem que acompanhar de longe, porque as mulheres sempre naquela época ficavam atrás, os homens sempre na frente, e ela não podia chegar perto quando Jesus começou a cair no seu caminho para a crucificação. Mas, infelizmente, na época, ela não podia fazer nada. E aí o acompanhou até o Gólgota, até a sua crucifixão. E ainda vê ele ser crucificado na sua frente. Qual de nós, mães, suportaria isso? Ela suportou porque ela é Maria. Eu não suportaria. Eu sempre peço a Deus que me dê forças e que eu não passe por uma situação dessa. Porque não é fácil. Quem quer ver um filho ser ferido na sua frente? A gente, quando vê que um filho, que alguém vai por doença ou de uma forma assim, mas da forma que foi torturado Jesus, só Maria. Só Maria. Amparada pelas amigas, que a tradição chamou de Três Marias, todos nós sabemos disso, ela, Maria, mãe de Jesus, Maria de Magdala e Maria de Cleófas, onde fala a três Marias que todo mundo sabe que tem lá no céu. E os astrólogos, minha gente, acharam as Três Marias na constelação de Órion. E elas formam a base do centurião de Órion. Vejam que coisa linda, não existe acaso. E ela fica de frente também, amparada por João. Dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos, João foi o único e era o mais novinho que ficou junto a ela. E vocês sabem que João é uma das reencarnações do nosso querido Chico. E veja, um traiu, o outro fugiu. Não, um traiu, um negou e 9 fugiram. Como até hoje, quando a gente vai fazer uma coisa certa,
às vezes justa, correta, a maioria não quer ajudar. Foge, ou nega, diz que não estava sabendo, fogem, desaparecem. Porque na hora da prova, na hora do testemunho, só aqueles que verdadeiramente amam conseguem ir até o fim. Vamos lá. Olhando para Maria, sabendo que ela não podia ficar só, Jesus olhou e viu e disse para João: eis aí a tua mãe. E para Maria ele diz: eis aí o teu filho. Esse momento é um momento simbólico para todos nós, porque Maria deixa de ser mãe só de Jesus, mas torna-se mãe de toda a humanidade. Ele é descido da cruz e entregue no colo de Maria, que na tradição é a sexta dor maior de Maria. E quantas de nós não já viu essa cena, que é uma cena que dói demais no coração da gente. A gente vê ela chorando com ele nos braços. É incrível como uma mãe conseguiu suportar tudo aquilo. Só Maria. E ela não reclama, ela não blasfema, ela não chama nome, ela não amaldiçoa, ela não se tortura, ela não se agride, ela não entra em depressão. Porque a partir daquele momento, ele não era mais seu filho, ele passava a ser o seu Senhor. Maria foi morar em Efésios com João, depois de tudo que aconteceu. Mas João saía muito a pregar. E as pessoas sabiam que Maria estava lá sozinha e iam lá na casinha dela. E iam em busca de uma palavra amiga, de uma palavra amorosa, boníssima, da sua voz docíssima. Era um atendimento fraterno que Maria fazia, como a gente faz no centro, para todas as pessoas que iam lá só para ouvir um conselho dela. E quantos de nós não paramos 1 minuto, 2000 anos depois, e não pedimos um conselho a ela? Não lembramos de falar com ela. Não lembramos de colocar uma rosa para ela. Quando nós aprendemos que quando colocamos uma rosa para ela, em casa, com carinho, com amor, ela nos visita. Sem nem a gente saber, sem nem a gente perceber, mas a gente sente, está nos livros. Qualquer um de nós sabe que a nossa mãe, quando nós oramos por todos os nossos irmãos suicidas, ela envia um dos servos da Legião de Maria para que fique com o estandarte da Legião na frente das nossas casas, para nos proteger, para cuidar de nós e da nossa família. E nunca nos deixam desamparados. Vamos orar e vamos seguir o exemplo dessa mãe. Foi aí que, nesse momento, todos aqueles peregrinos que passavam pela casa de Maria, começaram a chamar ela de Maria, Mãe Santíssima. Que muitos dos nossos irmãos espíritas hoje criticam, achando que é igrejismo, mas não é, é tradição. Foram aqueles homens e mulheres que foram amparados pela Mãe Santíssima. Era o reconhecimento naquela mulher que amava a todos que chegavam até ela, e assim o fez. O momento no tempo que todos, naquela época, começaram a chamar de Mãe Santíssima. Até que vai chegar o momento dela voltar. E para ela retornar ao plano espiritual, Jesus aparece para ela, nos conta no livro Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, todo mundo sabe que ele chega daquela forma de um peregrino, se disfarçando, mas aquele chegou e não pediu nada a ela.
não cobrou nada, não solicitou nada. E aí ela reconhece que é seu filho. E aí ela entra em êxtase. E naquele momento ela quer se ajoelhar perante o seu filho. E ele imediatamente segura ela e não deixa ela se ajoelhar. Ele se ajoelha na frente dela e diz: minha mãe, meu pai quer que você seja no meu reino a rainha dos anjos. Que coisa linda. E aí ela entra em êxtase. Ela começa a entrar, como nós diríamos depois, em coma. Passa-se alguns dias até que Jesus vem buscar novamente com a equipe espiritual. E o amor de Maria é tão grande por todos nós que mesmo naquela hora que ela estava se desligando, que ela foi, que já iam levando entre todos aqueles cânticos e todo aquele amor, ela pediu para voltar, para olhar os nossos irmãos que sofriam, presos nas celas, lá onde iria ter o sacrifício dos cristãos, onde que naquela época eram as festas dos Césares, onde nós, quantas das vezes vimos e ouvimos e lemos e se repetiu tanto, os cristãos eram levados para as arenas, para a diversão dos romanos, eram comidos pelos leões, eram queimados. E Maria foi até lá e chegou pertinho daquela jovem que estava ali magrinha, definhando, acabada, que estavam de qualquer maneira com certo receio de entrarem na arena. Mas Maria disse: canta, minha filha, canta. E aí Maria foi intuindo. E de repente aquela jovem começa a cantar. E todos os outros presos começam a cantar. E entram na arena, de cabeça erguida, cantando, surpreendendo a todos aqueles que estavam naquela festa, uma festa para mim de terror, onde iam ver ser estraçalhados aqueles nossos irmãos. E Maria não quis seguir enquanto não deixasse todos reconfortados. Hoje nós sabemos que Maria, ela cuida de todos nós, de todos aqueles que são seus filhos. Filhos equivocados, filhos desvalidos, filhos fracassados, filhos que sofrem de toda maneira porque ainda não se encontraram e porque ainda não encontraram o amor do seu filho. E hoje nós sabemos, através da nossa irmã Amélia Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, que ela cuida, por determinação de Jesus, a governadoria, porque Maria também faz parte da governadoria da terra, que ela cuida dos suicidas. Ela tem um hospital só para receber, o Hospital Maria de Nazaré, os nossos irmãos equivocados. Também tem a Mansão Maria de Nazaré. Tem o hospital que ela administra e ela socorre a todos. E meus irmãos, todos nós que cremos, que acreditamos no amor sublime de Maria, nós sabemos, aprendemos na doutrina que começou lá no plano espiritual, a partir das 17 horas até as 18 horas, todos se reúnem, todos oram para Maria. E Maria responde, socorrendo os desvalidos, socorrendo os suicidas, ouvindo as nossas preces e respondendo, nos ajudando, fazendo tudo o que é necessário, que ela possa, dentro das nossas necessidades e permissões divinas, para nos ajudar. Então,
Não é uma coisa que muita gente pensa que é só da igreja. Não é. Isso começou no plano espiritual. Qualquer um que leu, pelo menos nosso lar, vai ver que André Luiz ensina que tem a hora onde começa a orar. Então, vamos todos nós seguir também esse exemplo. Vamos todos nós seguir o amor dessa mãe, dessa mulher, que é mãe das mães, que é mãe de toda a humanidade, que é mãe dos desvalidos e dos fracassados, de todos nós. E pensem, ela não é qualquer mulher. Enquanto a gente chama Jesus Senhor, Mestre e Guia, nosso Salvador, ela chama ele de filhinho, de meu filho. Ela amamentou, ela colocou no braço, ela cuidou das suas feridas, ela ensinou a ele a ser o seu filho. Então, vamos aprender a amar Maria? Porque muitas das vezes, nossos irmãos também espíritas, eles preferem, vamos dizer, glorificar, endeusar, às vezes espíritos que não têm a envergadura moral, nem espiritual, nem a grandeza desse espírito sublime, que é Maria. Então, fica aqui uma reflexão para todos nós. Devemos amar Maria ou devemos também seguir os exemplos de Maria? E seguindo o seu exemplo de amor, de bondade, de ternura, devemos sempre seguir o conselho que ela disse. Façam tudo aquilo que ele mandar. E é essa a mensagem que eu deixo para vocês. Façam tudo aquilo que Jesus manda, porque ele nos trouxe uma mãe maravilhosa. Ela nos trouxe um filho maravilhoso e devemos honrar a essa mãe e a esse filho. Agradeço a paciência que vocês tiveram de me ouvir na minha leitura, mas é difícil falar de Maria, porque a vontade de chorar é maior, porque nós fazemos parte dessa equipe de Maria e queremos honrar esse compromisso. A família Leal pertence a essa equipe e queremos agregar cada vez mais seus filhos, seus seguidores e os discípulos de seu filho, para que possamos crescer nessa corrente do bem e do amor, fazendo aquilo que Jesus espera que cada um de nós faça. Uma boa noite a todos. E vou pedir agora a tio Murilo que ele bote uma música que eu vou usar em forma de prece para agradecer a vocês e para que vocês escutem com carinho como é doce cantar para Maria. Muito obrigada a todos. Amo vocês. Venha, tio Murilo, botar. Eu queria que visse, que fosse filmado, não tem nada para botar no vídeo. Bota aí. A senhora segurar assim. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.